Olá, estamos de volta com mais um podcast do Ministério de Casais. Estamos recebendo hoje, para um bate-papo, para uma conversa, Henrique e Jeane. Eu vou deixar que eles se apresentem, que eles falem um pouquinho do início do relacionamento deles. Henrique Neumann, agradeço o convite de participar, é com grande satisfação que estamos aqui. Sou casado, somos casados há 36 anos, né? Temos 2 filhos, Isabel e Gustavo. Isabel está casada com Joabe e já temos um netinho chamado Henriquinho. E Gustavo é casado com Sofia. E contem aí um pouco como é que foi o começo da vida de vocês, se encontraram, quanto tempo namoraram, o casamento, o início do casamento, como é que foi? Eu nasci e me criei na primeira igreja, né? A vida toda. Jeane também é filha de pastor, né? E nasceu e se criou na Igreja Presbiteriana da Madalena. Então, às vezes tinha intercâmbios, né, de mocidades na nossa época e a gente fez muitos encontros assim. Às vezes o pessoal da Madalena ia jogar lá no seminário, então eu, como morava vizinho lá, então tinha acesso a essas coisas e já paquerava ela 2 anos antes de iniciarmos o namoro. A importância dos intercâmbios, né? Exatamente. Palavra da vida, Acampamento, também, tudo isso, né? Então, ficamos assim, eu fiquei de olho nela, mas aguardei um tempo, até orei por isso, né? E depois começamos a namorar. Quando eu tinha 20 anos, ela tinha 16, e passamos 7 anos entre namoro até o noivado, até chegar ao casamento, né? Então, foi uma caminhada, assim, bem legal, porque quando iniciamos o namoro, após 2 anos, o pai dela se mudou para São Paulo. Então, passamos 5 anos namorando à distância. Não foi fácil. Eu fiz a faculdade lá, ele fazia aqui, e a gente se encontrava nas férias, num tempo em que não tinha redes sociais, né? O telefone era caríssimo, a gente tinha que ficar até 11 horas da noite esperando para pegar a tarifa econômica. Não havia celular, né? Chamada de vídeo, nem pensar. Nem pensar. A gente gravava fita cassete, assim, e mandava pelos correios, né? Para poder ouvir a voz. É verdade. Mas foram anos, assim, de muito aprendizado. Eu acho que foi importante para um namoro longo como o nosso, né? Naquela época. A gente conseguiu superar e aí casamos em 88. Eu acredito que uma coisa que ajudou muito foi que a gente fazia, num dia da semana, o cultinho. Nos dois primeiros anos, antes dela se mudar para São Paulo. Então, nós sempre líamos a Bíblia, orávamos juntos, pedíamos a Deus ajuda e que direcionasse o nosso namoro. E eu acho que esses 2 anos, a gente sempre estudando a Bíblia, fazendo cultinho juntos, assim, ajudou muito. Isso aí é fundamental até para o resto da vida, do resto do casamento, quando é a chegada dos filhos. Esse hábito do culto doméstico, ele precisa ser criado já muito cedo, né? Exatamente. Então, fica até a dica aí para quem está namorando. Desde o namoro. Já faz. Ler livros juntos, né? A gente lia livros juntos também. Discutir a parte de crescimento bíblico junto, discutir as coisas é importante. Desde cedo. Quando a gente casou, eu voltei para Recife e aí foi quando eu Você tinha que idade? Tinha 23. Eu, 27. Então, quando casei, eu tinha 27, fazia o mestrado. E foi uma vida difícil, porque quando a gente casou, eu tinha a bolsa de mestrado, né? Que hoje é equivalente a R$2.100. Era a única renda, a única renda da família. E depois... Vocês tinham carro, apartamento? A gente tinha um carro que meu pai deu, né? De presente. E o primeiro ano a gente morou num apartamento emprestado de uns amigos. E aí depois a gente estava constrangido, achou que precisava alugar. E aí a gente alugou um apartamento. Só depois de alguns anos, aí o meu pai ajudou também a gente a comprar um apartamento. Mas foi bem, a gente vivia bem apertado e com a ajuda dos pais, assim, diferente dos casais de hoje, né, que só casam quando tem
Tudo Tudo, só organizado. querem casar quando tá tudo organizado, ou tem tudo, né, materialmente falando. A gente tava muito tempo namorando à distância, então a gente não tinha como esperar muito mais, queria muito, né, tá junto. E aí a gente teve apoio das nossas famílias, né, eles ajudaram a gente financeiramente, assim, no basicão, e os primeiros anos de casamento foram de muito aperto financeiro, mas foi maravilhoso. Os nossos primeiros anos de casamento, assim, era uma sensação, assim, de realização, assim, foram muito alegres, né? E uma coisa que eu terminei o mestrado em geologia, e na época a parte de geologia estava muito embaixo. Então não tinha concurso em lugar nenhum para geólogo. Nem na Petrobras, nem na CPRM, que é o Serviço Geológico do Brasil, nem na Agência Nacional de Mineração, que antigamente era o DNPM, né, o Departamento Nacional de Produção Mineral, não tinha nada. Então eu passei um ano desempregado. Quando a gente casou logo, depois do mestrado. Então, foi muito difícil. E aí eu fui trabalhar no Banorte. E nessa época, até minha irmã, ela dizia, o que é que vocês querem para a vida de vocês no futuro? O que é que você quer? Especificamente para você, Henrique. O que é que você quer especificamente? E eu disse, olha, eu gostaria de ser professor, porque eu sempre gostei do ensino na universidade. Ela disse, então ore especificamente por isso. Fique orando especificamente por isso. E a gente passou muitos meses orando e não tinha perspectiva nenhuma, porque não havia concurso nesses outros lugares que eu disse, e também nem na universidade. Mas, de repente, abriu o concurso na universidade. E eu me candidatei e terminei passando nesse concurso. Então, foi uma coisa muito de Deus direcionada mesmo. Por Deus mesmo. E foi uma experiência assim, realmente, eu estava esquecida disso, que a gente orava. Eu nunca tinha pensado nesse sentido, né, de a gente, não, porque Deus abençoe, que Deus mande, que Deus proveja. Ele quando ele me pediu em casamento, ele tinha sido aprovado no mestrado com uma bolsa por 2 anos. E eu disse, Henrique, o que é que a gente vai fazer depois dos 2 anos? Aí ele, Deus proverá. E é verdade, não é? E ele proveu. E aí, quando ele disse isso, eu realmente fiquei tranquila. Meu pai apoiou e vamos lá, vamos em frente. E aí, quando bateu o desespero, porque a bolsa acabou, eu trabalhava, mas eu ganhava muito pouquinho. Era um salário mínimo, né, que eu ganhava. Aí, que a irmã dele falou isso, a gente abraçou isso de Deus. O Senhor manda o que o Senhor quiser, mas o que a gente quer é isso. E a gente orava especificamente. Quando abriu uma experiência assim, minha gente, quando abriu o concurso, eu já sabia que essa vaga ia ser de Henrique. E foi difícil, porque ele não tinha currículo. O que ele tinha no currículo era o requisito. Todos tinham que ter. Né? Os outros candidatos tinham, mas Deus fez de uma forma que não vamos contar os detalhes porque não vai fugir, mas que realmente a gente sentiu a mão de Deus nesse, e foi a partir daí que a gente teve, né, a nossa renda. Isso aí a gente já tinha mais de 4 anos de casado. Eu engravidei de um bebezinho antes de Bebel e ele ainda estava sem emprego. Quer dizer, sem emprego não, ele estava no Banorte, né? Um emprego que tinha arrumado assim, que não era a área dele. E aí eu engravidei e mais uma vez eu fiquei tão preocupada. Meu Deus, como é que a gente dependendo de ajuda e de repente a gente... Um bebê... Aí eu fiquei angustiada e uma tia minha, numa conversa, disse, Jeane, Deus proverá. E aí... Deus proveu. A gente já estava orando pelo concurso. E logo depois abriu. Eu estava grávida e você foi chamado, não foi? Não, foi antes um pouco. Eu passei em junho de 91, mas só fui chamado em janeiro de 92, de 1992.
Então, eu passei ainda um 7 tempo, meses, mais ou menos, e aí eu fiquei... Sim, ele não tinha sido chamado, mas o concurso aconteceu quando eu estava grávida. E na época que eu fui chamado pela universidade, em janeiro de 92, eu tinha passado para ser gerente adjunto no Banorte, na Rua Nova. Aí fiquei, e agora? Eu continuo como gerente do Banorte ou vou para a universidade assumir? E veja que de uma Aí eu forma ou de disse, outra, Deus estava Deus estava cuidando, né? cuidando. Prometendo. É engraçado que tem até uma senhora que eu acompanhava uma época no Instagram, Marlene Guerrato, que ela diz assim, quando vem um bebê, vem o pão debaixo do braço. Né? Assim, Deus não deixa faltar. Exatamente. Mas foi isso que aconteceu. Eu acho que a gente tem que planejar, né? A gente tem que ter responsabilidade, né? Mas, às vezes, acontece e Porque Deus está que ali manda, no né? controle, né? É. E eu acho que é tão precioso essas lições que Deus nos faz viver, né? De provar a nossa fé e a gente poder assim, não, o cenário às vezes não é um dos mais favoráveis, mas eu confio em ti, Pai. Tu vais prover. Exatamente. Então, quando ela engravidou, eu ainda não tinha sido chamado. Eu estava no Banorte, mas era quase, não era a minha área específica e tudo, então eu estava meio assim. E a gente estava assim, ansioso. Mas quando eu passei, que fui chamado, que assumi, aí a gente esperava que o neném ia nascer e comprando as coisas e tudo. E aí depois veio a notícia de uma má formação, não é? Então, de uma anencefalia, e que o bebê não ia vingar porque não tinha cérebro. Então foi muito chocante para a gente, sabe? Uma experiência, eu disse, mas Senhor, Deus está indo tudo tão bem, né? E vem uma rebordosa dessa assim, então a gente ficou um pouco assim, mas confiamos em Deus. E quando ela depois engravidou de novo de Isabel, a gente ficou muito ansioso. E disse, e agora? Quanto tempo depois? Foi mais uns 3 anos, mais ou menos, foi 3 anos. A gente tinha 7 anos de casado quando o Bebel nasceu, né? Então, assim, foram 7 anos, assim, de muito aprendizado. Muito aprendizado, né? Foram anos preciosos. E importantes, né? Porque depois... ele estava na universidade, aí eu estava trabalhando, eu trabalhava como arquiteta, eu sou formada em arquitetura, e aí começou a gente pensando em filhos, né? E aí demorou um pouco para Bebel vir, assim, a gente já tinha liberado e não engravidava. E eu pensando que eu ia ter que arrumar outra forma de sustento, de trabalho, porque... ali onde eu estava não dava para conciliar com filhos. Eu tinha uma amiga que tinha filhos e eu via como era sufoco, né? Assim, sábado, domingo, feriado, à noite. Quando tinha projeto, a gente tinha que acabar. Aí eu ficava pensando o que é que Deus ia preparar para mim. Aí Henrique decidiu por fazer o doutorado e na busca, né, do que seria melhor para ele, findou concluindo um doutorado, que iria para um doutorado na Espanha. E aí eu decidi sair do meu emprego, porque eu queria estudar para concurso, para quando eu tiver filhos eu ter um emprego certo. Aí eu saí do trabalho e fiquei estudando para um concurso que estava tendo. Era um concurso para inspetor de obras. Não sei nem se depois vocês... Não sei se vai ser interessante. Mas é um concurso para engenheiros. E eu era arquiteta. E a primeira vez eu tinha uma liminar, uma coisa que arquiteto poderia fazer. Aí Henrique disse, é a hora. Debruça, ele ia na biblioteca lá da Federal, trazia um monte de livro para mim. Falou com o Juca, não foi com o Austin Júnior. Porque era o curso de engenharia. Os livros, eu digo, não estude por apostila. Vamos pegar os livros todos. E o Austin Júnior me emprestou vários livros e aí eu trouxe para ela estudou mesmo para valer. E de 2.000, quase 2.500 candidatos, tinha 32 vagas. E ela ficou em 25º. Então, foi bênção de Deus. Ela conseguiu estudar. A previsão era chamar 32 e eu tinha certeza que eu ia ser chamada. Aí vai também o plano de Deus pra gente. Na minha cabeça, Henrique foi para fazer os 4 anos lá em Barcelona
E eu não fui chamada logo. Eu digo, por quê? Porque Deus está preparando o melhor. Eu vou com você para Barcelona. A gente tem 2 anos, mais 2 anos, né? O concurso tinha validade de 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2 anos. Então, se eu for chamada antes, eu vou ganhar tão bem que a gente vai ficar viajando, indo para lá e indo para cá. Se eu não for chamada, com certeza, quando eu voltar, eu vou ser chamada. E eu não fui nunca chamada. Dos Nunca 25, ninguém foi dos 32 chamada. chamaram 23 só. E nunca 23 e não chegou chamaram no mais 24 e no ninguém. 25, mais ninguém. Então, assim, era um emprego dos sonhos, né? Mas não era o que Deus queria, Exatamente. né? Não era o que Deus É queria, verdade. né? Eu fui para Barcelona e fui mãe. Durante os 4 anos, eu cuidei dos meninos e da casa. Foi uma bênção de Deus, viu? Foi a disposição dela de deixar o emprego dela, porque muitas vezes, às vezes não acontece isso, né? Mas ela abriu mão para me acompanhar nesse doutorado e ficar cuidando de Isabel. E nesse período lá, depois de 2 anos, veio o Gustavo, né? Então, o Gustavo é espanhol, nasceu lá em Barcelona. Então, foi uma bênção de Deus, Foi uma tudo bênção isso, poder ter entendeu? cuidado dos meninos. Isso. E na volta, eu comecei a estudar e entrei no banco, né? Fiquei trabalhando como escriturária, não queria encarreiramento enquanto os meninos fossem pequenos. Nesse momento, Henrique já estava, né, estável, e aí a prioridade realmente... Eu precisava, por um lado, trabalhar para complementar, né? Mas a prioridade eram os meninos. E foi bom, porque ela ficou como escriturária os primeiros anos, até os meninos chegarem aos 10 anos de idade, porque ela trabalhava de 7 da manhã a 1 da tarde. Então, era o horário que os meninos estavam na escola. Eu estava no banco, mas eu estava na rede de apoio, então era mais não era em tranquilo, agência. E aí, quando os meninos chegavam de 12h30 da escola, 1 hora já chegava. Então, quem buscava os meninos, às vezes era eu, às vezes depois ouviam a condução, quando eles estavam maiorzinhos. E aí, 12h30 chegavam, 1 hora já estava em casa, e aí deu tudo certo. Como é bom isso, né, pra gente como mulher, você poder estar com eles, né? Eu sempre oriento as meninas lá em casa, que quando elas pensam em profissão, que elas pensem em algo que possa dar alguma flexibilidade de horário, para que elas possam ter tempo com os filhos. Porque é importante. Não é uma questão, assim, de você abrir mão. É um privilégio para você, como mãe, poder estar. Né? Não é só por eles, lógico, mas não é só por eles, é por nós. Né? Porque como é ruim passar o tempo, você olhar para trás e ver que os filhos crescerem e você não estava lá, né? Eu não me arrependo, não. Assim, eu acho que a nossa experiência é que Deus guiou tudo, sabe? Antes que a gente pudesse pensar, Ele já, né? Quando a gente pensava ou a gente pedia, meio sem fé de que realmente aquilo que a gente... Mas Deus realmente orientou a vida da gente em todos os detalhes, os momentos, né? Quando a gente olha para trás, vê quando cada coisa aconteceu, cada vinda, né, dos meninos, um depois o outro, a época, eu criar os 2 ali, imersão total lá em Barcelona, e depois a gente... aqui em Recife de volta, entrar no banco com essa possibilidade de trabalhar só 6 horas foi muito bom. Olhar para trás e ver os pequenos milagres que Deus fez fazendo no decorrer da história, né? Depois veio a criação, né, de Guto e Bebel, então a gente botou eles numa escola cristã, que tinha um cultinho todo dia. Isso é importante, muito importante nos filhos, parece que não, mas é muito importante. E a gente sempre continuou fazendo cultinho, e eu organizava e dizia como era a ordem do culto, tudo, e depois para eles organizarem a ordem do culto. Então, cada dia um era responsável pela liturgia. Pela liturgia. Então, eles já foram aprendendo desde cedo a escolher os corinhos, quem ia orar, quem ia ler a Bíblia, quem ia trazer a palavra. Então, isso é muito importante também, dar atividades para eles desde cedo em relação a isso. E não só a gente ficar na liderança, né? Então, e nos serviços de casa também, né? Ajudando a forrar a cama, depois a
a lavar prato, essas coisas E todas. eles não ficaram traumatizados Não, nesse de jeito nenhum. Então, Muito pelo contrário, né? eles gostam de ajudar e se dispõem por conta disso São também, sabe? prestativos. Então, são muito prestativos. Então, vale a pena investir nisso, tá certo? Então, principalmente no cultinho, às vezes até que eu me esquecia, como eu estava na liderança, né? Às vezes eu me esquecia e disse, pai, o cultinho, não sei. Puxa vida, realmente. Então, isso era muito bom. E a gente foi vendo e chegava a adolescência, né? E depois, na adolescência, por exemplo, Bel com os 15 anos. Então, chega nos 15 anos, tanto ela como todas as amiguinhas têm os aniversários de 15 anos, que começam de 10 horas da noite e vai até 4, 5 da manhã. Ai. Então, quem é pai e passou por isso sabe, né? Mas eu fazia questão de deixá-la e de ir buscá-la. Se fosse a hora que dissesse, eu disse, Bel, quando ficar... Porque ainda bem que todas as amigas dela eram lá da escola cristã e todas elas eram crentes. Então, mais isso ajudou próximas, muito. né? As mais próximas eram crentes. Então, isso ajudou muito. Mas eu disse, olha, mas mesmo assim, se começar músicas diferentes e tudo a partir de 1 a 2 da manhã, qualquer coisa assim, ligue que eu vou lhe buscar. E o interessante que eu percebia é que quando eu ia buscar ela, essa hora da manhã, muitas vezes ela dizia, olha, fulano é ciclano e ciclana, podem dormir lá em casa, que os pais não vêm buscar, ou a gente pode deixar elas na casa dela, porque os pais não vão. E eu achava aquilo ficava muito triste, porque soltavam os filhos assim, sem cuidado, sabe? Não sabia nem o que era que podia acontecer. E eu dava graças a Deus de ter essa oportunidade de estar, e eu não fazia questão nenhuma. Ia dormir de 11 horas da noite, botava o despertador para 1, para já ficar aguardando o telefonema que a qualquer hora, e ela nunca passava mais do que E a gente isso. sempre dizia que a festa, ela tem momentos, né? Uma festa que não é cristã, também começa tudo bem, parece que há uma gradação assim, Depois vai né? caindo. E vai Isso, decaindo o exatamente. nível. E aí, uma vez Guto me disse isso, mãe, é tão interessante isso, porque é assim mesmo. Aí ele ligava e dizia, ó, tá na hora de voltar. Eles sabiam a hora de voltar. A Porque gente começava nunca às vezes foi de até botar bebida, hora, umas sabe? A gente coisas, umas nunca foi músicas diferentes. Porque no tempo da gente tinha aquela coisa, 10 horas tem que ir para casa, meia-noite tem que ir para casa. Não, a gente deixava livre, mas assim, sempre conversando e orientando. Você vai sentir quando tiver na hora de voltar. Aí eles ligavam e a gente E é ia. importante isso, a gente ensinar eles a ter senso crítico. Isso. Né? Porque quando você impõe alguma coisa, você não ensina eles a pensar, a analisar e a, por si só, entender que deu. Isso. Chegou o momento de ir E embora, sempre né? sabia, né? Mesmo eles já eram de menores e tudo, e não tinha muito, mas às vezes eu disse, olha, vocês nunca bebam nenhuma bebida alcoólica. É suco ou refrigerante. E se saírem Cuidado para com ir o no copo. banheiro, não tomem naquele mesmo copo, porque alguém pode ter botado alguma coisa ali. Então, tomem cuidado com isso. Então, foi uma orientação e são instruções para os Isso. nossos filhos que realmente eles seguiram à risca isso, sabe? Então, isso eu ficava muito grato e eles eram muito sinceros e honestos de dizer a verdade para a gente com isso. Então, a gente sempre abriu o jogo com eles de tudo, desde o namoro de Isabel também, a gente sempre abriu o jogo. Como foi, assim, quando eles começaram a despertar para namorar? Eu Como disse, foram as Isabel, conversas? Isabel com 14 anos quis namorar, eu disse, Isabel, segure até os 15, 16. Me dê mais uns anos assim. Ela disse, não, pai, mas eu gosto, tudo eu vou. Eu disse, olha, basta tome cuidado, viu? Tome cuidado com o namoro, você é menina, então que tem que dar o stop, né, o pare aí, e você como cristã tem que dar exemplo e saber o namoro cristão, né? Então, tomar cuidado com isso. E ela também assumiu e seguiu. E depois ela disse, pai, eu comecei a namorar muito cedo. Nem deveria, né? Talvez, assim. Devia esperar mais um pouco mesmo. Essa construção, na realidade, vocês fizeram no decorrer da vida. Da vida, sempre. Abrindo o jogo em tudo. Não só nessa parte, mas também na área financeira. Abrindo nossos jogos, assim, dizendo, olha, a gente usa o cartão para pagar, vocês veem a gente usando, mas tem que pagar as contas depois, entendeu? Então é muito trabalho para receber, então a gente tem que dar valor ao dinheiro, às coisas, né? Então como vai gastar isso? Inclusive, quando a gente teve a oportunidade de voltar dos Estados Unidos, aí apareceu, foi em 2006,
em 2007 que a gente voltou. Apareceu a televisão plasma, que antes era televisão grande de tubo. E quando eles disseram, pai, compra a televisão plasma e tudo, eu disse, pronto, a gente vai comprar no final do ano. Agora vocês vão ter que fazer uma coisa, na escola vocês vão ter que levar o lanche todo dia de casa. Então vai ser um suquinho com sanduíche que a gente vai preparar e uma fruta. Então vocês vão lanchar isso, não vai nada de comprar e gastar na cantina da escola. Aí eles disseram, tá certo, a gente topa. Então a gente passou o ano 2007 todo assim. Aí quando chegou para comprar no final do ano, eu disse, não, vamos aguardar as promoções de janeiro, depois de Natal, né? Depois de ano, então, aí esperamos. Aí pronto, a gente viu a televisão e disse, pronto, a gente vai comprar agora. Agora tem o seguinte, a gente vai dividir em 10 meses nesse ano. Então, mas esse ano vocês vão ficar levando lanchinho de casa. E eles aprenderam e toparam e foi muito bom. Essas coisas, eles vão aprendendo essas coisas, né? Para ter algumas coisas tem que abrir mão de outras, exatamente, né? exatamente. São Então, lições tão preciosas É. essas, de você, na prática, na vida comum do lar, né, no dia a dia da família, você envolvê-los, né, nas tomadas de decisões, exatamente. nos problemas que surgem, né, e ser franco com eles naquilo que precisa ser franco. Isso. E quando a gente estava lá com eles na Disney, né? Então a gente teve a oportunidade de ir para a Disney com eles e tudo. A gente disse, olha, a gente está pagando o hotel e a viagem para ir para lá. Os parques. Mas não tem. E agora, toda a parte que vocês quiserem comprar de brinquedo, essas coisas, é com dinheiro de vocês, que vocês ganharam de presente, que juntaram. Então, a gente não vai pagar nisso, né? Agora, tudo lá é muito caro. Se vocês puderem evitar, né? E aconteceu justamente de Isabel queria comprar uma Mini, né? Aquelas Mini lá da Disney, e Guto queria comprar aqueles carrinhos americanos Hammer, né? Então, toda vez que eles saíam de um brinquedo, lá o marketing deles sempre tem uma lojinha. Saiu do brinquedo, tem a lojinha. Tem que passar pela lojinha para sair. 8 para 9 8 para 9 anos, e toda vez ele olhava as Hammer lá, de $25 e doido para comprar. Ele tinha o dinheiro, mas eu dizia assim, olha, se você quiser comprar, compre. Agora é do seu dinheiro, você vai gastar. Agora tem a oportunidade de comprar isso mais barato em outros lugares. Então, se vocês quiserem aguardar para voltar para a nossa cidade e ir lá procurar, né? Que tem umas que eles chamam de garage sale, né? Que vende produtos usados, mas muito novos e bem mais barato. E foi isso que aconteceu. O Bebel olhava lá as Mini e dizia, poxa, $50. Muito dinheiro. Muito dinheiro. Aí eu disse, pois é. Aí eles se seguraram, aprenderam. E quando a gente voltou para Austin, lá no Texas, então eles... Realmente a gente saiu procurando dia de sábado as garagens sale e terminou Isabel comprando essa Mini, que era de $50 lá na Disney, e comprou por 50 cents, menos de $1. E Gustavo comprou a Hammer dele por $2, que tem até hoje, muito nova, a Mini dela, a Hammer dele, tudo. Então foi muito bom. Então são lições de vida que a gente tem que dar, não é? E a gente aprendeu muito isso com a Bíblia, né? Então, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática e ensina essas coisas, essas lições, e a gente dá valor a isso, né? Valor às coisas, à natureza, o respeito à criação de Deus e saber usar o dinheiro, né? Ser bom mordomo daquilo que Deus tem nos dado, né? É legal, você estava contando, né, aí da compra dos meninos, né? Aí eu estava me lembrando agora, Theo estava doido para comprar uma chuteira. Aí ele juntou o dinheiro, vendeu alguma coisa, né? Porque ele já tinha 2 chuteiras, então se você quiser essa terceira, você vai ter que comprar o seu dinheiro. Aí ele juntou e tal. Aí ele tava naquele processo ainda de tentar conseguir o dinheiro. Aí ele foi pro show de Projeto Sola. Aí quando chegou lá, aí depois estavam vendendo umas camisas. Aí ele foi, se empolgou e comprou a camisa. Aí eu acho que deu uma meia hora e me liga. Eu disse, mãe, eu comprei a camisa, mas eu tô tão arrependido, porque agora eu vou demorar mais para comprar a chuteira. Eu disse, a vida é assim, a gente faz escolhas, exatamente. aí você arca com as consequências. Agora vai demorar mais um mês, sei lá, até você juntar o resto do dinheiro. Mas nem sempre a vida foi assim realmente tão fácil para a gente, né? A gente passou por momentos difíceis, tudo, mas a gente sentiu sempre a mão de Deus na gente, sabe? Então a gente sempre procurou fazer o nosso cultinho doméstico, sempre orar juntos. E Os meninos, porque Bebel começou a namorar com Joabe
a gente não conhecia, né, Joab? Ele estava na igreja da Madalena, No acampe que eles eles se conheceram. conheceram no acampe, Ele- era um menino crente, né? A gente... Intercâmbio também, né? Mas ele não era só da Madalena, ele frequentava também a primeira igreja batista. Da Batista, Ah. né? Da Porque Conda ele Boa tinha Vista. vindo de De Timbaúba Timbaúba. e aí tinha uma prima que frequentava lá a Batista, mas ele Era mais tava... calvinista do que arminiano. Mas assim, a gente abraçou e assim foi um menino que se entrosou muito rapidamente, né? Na família, né? Com Foi. Guto, tudo foi bem tranquilo o namoro deles. E Guto, aquela surpresa, né? Que a gente se criou, eles nasceram no mesmo mês. Guto e Sofia. Guto e Eu Sofia. não sabia, não. Nasceram no mesmo mês e Em mesmo ano. fevereiro de 97. Porque a gente hoje vê, né, os casais que vêm desde a juventude, normalmente casam no mesmo ano, depois começa a ter filho tudo junto. Uhum. Com a gente foi assim também, né? Henrique fez parte da juventude da primeira igreja e quando eu cheguei, eu me entrosei, né, com vários casais. A gente liderou o Ministério de Casais na eu lembro. época. E foi muito importante o Ministério de Casais, os livros que a gente lia, né, no nosso crescimento aí como casal. Só um parênteses. Tu estás há quanto tempo aqui na primeira? 36, o mesmo tempo de casado. Eu casei, a gente Eu casou. nasci e me criei na primeira igreja, né? Quando era ainda na Rua da Palma, com o reverendo Benedito Matos lá, né? Teu bisavô, né? Avô. Avô. Eu tô aqui há 36, então eu peguei vocês pequenininho, né? E aí, a gente era muito amigo, tinha vários casais bem próximos, né? Denis e Ângela eram um deles e Guto e Sofia se criaram pequenininhos juntos, mas ninguém esperava, né? Assim, por um lado, porque quando vai dando uma certa idade, aí menino para um lado, menina para o outro, não sei o quê, aí de repente, ainda lá no outro templo, ali naqueles banquinhos do casarão, a gente... eles conversando assim nos cantinhos. Henrique, tá tendo alguma coisa ali, porque eles eram muito tímidos, tanto um quanto o outro. De repente, os dois conversando, como assim, né? Aí foi uma torcida muito, muito grande, foi muito legal. Mas é tão gostoso assim, né? Quando eles se relacionam com alguém assim, do meio do relacionamento da gente, quando a gente conhece os pais, né? Dá um sentimento gostoso, né? Isso ajuda muito, né? Porque quando eu me preocupava, eu digo, se ele namorar com um aqui não é da mesma ideia, da mesma fé, né? Não é cristã e tudo. Aí, por exemplo, domingo ele quer ir para a igreja, ela quer ir para a praia. Ela vai para a praia só. E ele vem para a igreja só. Então, isso é ruim, né? Então, a gente orava muito, eu pedia muito a Deus. Duas coisas. Que eles continuassem firmes na igreja e a outra é que eles não se metessem com drogas, né? Então, eram duas preocupações nossas. Eu sempre orava e pedia a Deus por isso. Para que Deus cuidasse deles. Porque os filhos, na realidade, não são nossos, né? São de Deus. Então, a gente tem que cuidar de todos os filhos que estão aqui na igreja, não só os nossos, mas de nossos amigos, irmãos e tudo, a gente tem que cuidar. Então, se a gente vê alguma coisa errada, orientar, falar com os pais, não ir lá criticando ou brigando, não, mas cuidando, né? É com amor cuidar mesmo, porque todos fazem parte da nossa família. Da família de Deus, né? Então... graças a Deus, assim, a gente pode dizer que foi graça e misericórdia, né? Deus. A gente sempre orou por eles, mas a gente nunca foi de fazer qualquer pressão, assim, ou de cortar a jaca, ou de escolher, né? Ou ficar... Se a gente pudesse, a gente já sentava logo com os pais, né? Já quando nascia. Mas assim, a gente nem chegou a fazer, não foi? Mas foi uma bênção, uma alegria muito grande. Tudo isso que a gente dá graças a Deus, deles estarem firmes na igreja e tudo, não é mérito nosso. A gente sabe que não, é misericórdia de Deus. Porque às vezes a gente cria os filhos da maneira que a gente acha que como a Bíblia ensinou, né? E muitas vezes há um desvio e tudo, né?
Então, não é mérito de ninguém, é Deus. Então, isso para mim, eu louvo a Deus e agradeço sempre a Ele por isso, por essa oportunidade que Ele deu para a gente, da gente criar os meninos e eles estarem firmes no caminho dele. A gente sabe que nós somos falhos, somos pessoas pecadoras, mas às vezes Ele tem misericórdia com um e com o outro assim, né? E dá essa oportunidade. Por melhor que a gente faça, nunca Exatamente. é como deveria, né? Isso. Mas a gente entende que Deus dê mais fácil. A gente faz em obediência a Deus, não Isso. colocando a esperança no que a gente está fazendo. Mas na graça de Deus que é derramada na vida deles, né? É E que verdade. bom a gente poder descansar nisso. Isso, eu acho que a gente tem que orar e descansar. Não ficar ansioso. Uhum. Ansioso e querendo controlar. Uhum. E outra coisa que eu acho importante é a humildade da gente, de não querer parecer ser mais do que é, ou que é mais certo, ou que a gente nunca erra, ou, entendeu? Uhum. Cobrar Sim. demais. Assim, eu acho que é importante para os filhos verem a nossa fraqueza e a nossa humildade também acompanhada da dependência de Deus. Hoje, com a rede social, né, a gente tem visto muitos padrões perfeitos, né, que as pessoas se colocam num padrão de perfeição, de vida, que não existe. Exato. Né? Então, assim, é mostrar aos nossos filhos, filho, eu sou pecador, aqui eu errei, peço perdão a você. E eles veem em nós pecadores, falhos, miseráveis, mas que nós somos, temos a consciência de quem nós somos. Somos pecadores, mas somos salvos pela graça de Deus. É verdade. E o que Deus quer de nós é um coração arrependido, um coração humilde. Uhum. Né? Bem-aventurado os humildes de corações. Provérbios, né? Se não me engano, Provérbios 15, está repleto ali. Não se achem além do que vocês são. Isso. Se não me engano, em 1 Coríntios 12 também fala sobre isso. Então, assim, a característica do cristão começa pela humildade. Exato. Uhum. A gente sempre procurou, né, fazer isso, assim, se apresentar mesmo a eles como falhos mesmo, quando pedir desculpa, né, quando errava. Exato. Mas é misericórdia mesmo de E Deus. foi tanta bênção que ganhamos mais uma filha, né, Sofia, e mais um filho, Joabe. E depois se casaram e saíram de casa, né? Aí esse arrudeio todinho que a gente arrudeio todinho deu pra chegar. foi para chegar em... Mas quantas E lições aí? preciosas, né? Essa Foi- caminhada. Você foi para dizer, e aí, como ficou o coração quando saiu o Bebel primeiro, né? Que casou primeiro. Então, a gente ficou tão feliz com o casamento, né? Porque Foi. Ela casou bem, né? a Casou gente estava tão feliz com o que eles desejavam e a forma como aconteceu que eu, sinceramente, não fiquei deprimida, não. Claro que fica o Vazio, quartinho né? vazio, Isso. né? Mas nem pôde ficar muito, porque Bebel casou em dezembro de 2019, antes da pandemia. Em março, estourou a pandemia. Ela estava com 3 meses de casada. E Guto, imediatamente, se apossou do quarto dela. Porque a gente tem 2 suítes em casa e Guto a suíte ficou para Bebel e Guto ficou no quarto menorzinho. Aí ele já sabia, quando Bebel casasse, ele ia para o quarto de Bebel. E aí ele fez uma reforma durante a pandemia. Ele pintou, porque o quarto de Bebel... Sim, por que Bebel ficou na suíte? Porque a gente comprou um apartamento que o casal que vendeu tinha um menino e uma menina. E o quarto, a suíte, era da menina. E tinha papel de parede cor-de-rosa, com coração. A gente não ia mexer, era tão bonitinho, né? E aí ficou para Bebel, né? Claro. Aí Guto tirou o papel de parede, fez toda a reforma, reformou o quarto todinho. Olhando no YouTube como fazia, né? Porque ele nunca tinha feito. Mas ele muita gente aprendeu lixou. coisas novas na E pandemia. ele lixou, as pintou, paredes, fez tudo. Fez tudo. Montou toda a Pintou parte de elétrica azul, que comprou as mudou, prateleiras, tudo. tal, e arrumou. Foi. Aí o outro quartinho ficou lá cheio
das tranqueiras que ela não tinha levado. E assim, outra coisa que acontecia, eles são muito próximos, Bebel e Guto, né, muito próximos, e Joabe ficou muito amigo de Guto também, e Sofia também, eles são muito amigos. E aí, o que acontecia? Algumas vezes, Bebel e Joabe iam lá para casa, no fim de semana, né, noite de pijama, dia dos pais, aniversário, né, as datas especiais, dia das mães, não sei o que, a gente fazia uma noite de pijama, então a casa não ficou tão vazia. Até que Guto saiu também, né? Aí foi morar no mesmo prédio de Bebel e Joabe. Então, eles ficaram fazendo as noites de pijama lá no prédio. E não te chamaram. Aí diminuiu um pouco a frequência, mas eles fazem. Até hoje, às vezes, a gente ainda faz. E uma bênção de Deus que eu sempre orava e pedia, eu dizia, não mande para Isabel, não precisa ser um homem rico, nem coisa. Quero que seja um crente, comprometido com Deus. E para Guto a mesma coisa, mande uma menina que seja crente, independente de Deus. Então, Deus mandou e mandou até mais, né? Que Joabe é um menino muito trabalhador, trabalha bem, não tem medo. Guto também não tem medo de trabalhar, nem Sofia, nem Bel. Então, a gente só tem a agradecer a Deus mesmo. Rapaz, eu fico pensando assim, né? Com os meninos pequenos, os meus ainda, né? Estamos na batalha ali, né? Do dia a dia, de formação deles. Mas é você poder olhar para trás em paz e dizer assim, ó, eles caminharam bem, tomaram boas decisões. Deus conduziu a nossa história, né? Tem conduzido a história deles. Né? Eu acho que talvez represente a paz que se sente em relação a... E um detalhezinho de tudo isso também, que é importante, é que faz 8 anos que eu estou ajudando lá na Igreja Presbiteriana da Torre, né? Que foi uma congregação daqui, como tem Lagoa das Garças, né? Que daqui a pouco se transforma em igreja também. Então, mas eu só fui para lá há 25 anos atrás, quando Davi, seu tio, né? Davi Matos montou lá aquela congregação, o projeto lá, Barnabé, com a congregação e tudo. Ele até precisava comprar outro terreno do lado. E eu entrei nessa cota. Eu não tinha dinheiro na época, já era professor da universidade, mas não tinha o dinheiro em cash. Mas eu dei uma moto, uma Honda XLX 350, para ajudar na compra desse terreno lá, para 25. Mas nunca fui para lá logo, porque eu tinha meus filhos e estava do lado deles aqui na igreja. Então, no momento que eu senti que eles queriam vir para a igreja sozinhos, independente de mim, aí, há 8 anos atrás, eu fui e participar de lá, porque quando eles chegaram, ficaram jovens e tudo, eu vinha com eles para dar exemplo e tudo. Isso é importante, vocês trazerem sempre, ter paciência, mas trazerem sempre eles para a igreja e não dar mau exemplo, ficar em casa. Então, é comunhão com o Senhor, com os irmãos da igreja. É importante a comunhão. Então, eu fiz questão de só ir há 8 anos atrás, quando eles já estavam independentes e estavam querendo vir para a igreja. Envolvidos, né? Nem para estudar eles queriam. Eles já aprenderam que domingo é o domingo do Senhor. Então, não fazer nada é a atividade do Senhor. Então, aí eu relaxei, aí fui e estou ajudando. Foi também chamado lá para o ministério. E lá na Torre é um trabalho difícil também, mas muito bem. Deus tem abençoado lá o trabalho e tudo. E é uma benção, né? Agora, minha amizade toda dos casais, tudo é aqui, né? Então, é aquela divisão que fica partido. Aí, de vez em quando, eu venho aqui com Jeane, né? Para assistir o culto. Às vezes, ela vai lá de manhã também, assiste comigo o culto lá. E a gente vai levando a vida assim, né? Mas é a construção, né? Que eu fico pensando nessa parte de você não ter preguiça. Né? Poxa, no sábado à noite, ou na sexta-feira à noite, ou no sábado à tarde, vou sair para levar meu filho, talvez vai ter um jogo de futebol, vai ter alguma coisa, mas vai para a igreja, não, hoje não, vai amanhã. Rapaz, talvez seja um preço tão caro que vai pagar depois, né, por essa preguiça. Vale a pena investir nisso, vale a pena. Outra coisa que eu também acho que vale a pena é trazer os amigos dos seus filhos para dentro de casa, dá trabalho. Saber com quem eles estão mas tendo você amizade. conhecer eles mais de perto.
Então, é uma Até forma. hoje eles têm os amigos de escola e os amigos de escola consideram muito a gente conhece eles pelos nomes e tudo, né? Já dormiram lá em casa. Eu acho que é muito importante você conhecer esse ambiente que o seu filho está vivendo também, né? Pra Não vai poder... fazer da questão da casa bagunçada, É, não. a gente tem que abrir mão de Abrir algumas mão dessas coisas assim. não ligar e é bom isso. Realmente. Outra coisa que eu ia falar sobre Henrique teve alguns problemas sérios de saúde. Sim. Esse último, né, que culminou no transplante de fígado, mas há 7, 8 anos atrás ele tinha descoberto, foi quando ele descobriu o problema, né, hepático que ele tinha, que vinha convivendo, e antes, uns anos antes, ele teve uma meningite também, que foi um problema muito sério de saúde. E assim, quando você tem os seus filhos por perto, né, eles ampararam muito a gente. Muito. Mesmo ainda quando eram adolescentes, né, na primeira vez, e depois, há 8 anos atrás, e dessa última vez, nossa, os meninos se mostraram adultos, assim, muito equilibrados e parceiros, assim, sabe? De lhe apoiar. É muito importante esse núcleo familiar, assim, Exato. né? Coisa. E o Em coração 2000, da gente, né, como pai, se regozija, Exatamente. né, em ver os adultos que eles se tornaram, né? adultos, Tanto homem, né, de Tementes fé, a Deus, mulher. Uhum. E assim, não é, como o pessoal diz, não é do nada que eles chegam dessa forma, né? É uma construção, é abnegação, né? É um Dá esforço, trabalho, abnegação. é a luta do dia a dia, você tentar conciliar as coisas e abrir mão de outras coisas que são importantes também, mas são urgentes, mas não são tão importantes quanto a vida dos filhos. São as escolhas que a gente vai tomando no decorrer da vida que vai resultar, né, juntamente com a bondade, a misericórdia de Deus, né, com a vida da gente, os nossos filhos, né, e as lições que eles aprendem através das nossas vidas, né, é a forma com que você trata Jeane e vice-versa, né, nos conflitos internos dentro de casa, eles vão replicar nas famílias dele, né? Talvez com uns aprimoramentos, uns ajustezinhos aqui e ali, a característica deles, mas é tudo reflexo do que foi plantado, né? Hoje, eles já estão num grau de maturidade que até, às vezes, dão lição de moral na gente, né? Quando a gente tá muito ranzinzinha, aí, mãe, Aí pai. E eu vou dizer, na época que eles eram adolescentes, eu era, às vezes, até um pouco mais duro, mais ríspido. No tratamento com Jeane mesmo. E depois, do ninho vazio, né? Eles saíram de casa, foi que eu comecei a aprender a ter mais paciência, ter mais tolerância, inclusive ter mais amor e cuidado nessas coisas, né? Mudar mesmo, assim, de vida para... Poxa vida... É uma coisa muito importante, assim, que a gente sempre fala quando lê livros para casais e tudo. É muito importante, os filhos chegam, é muita demanda, muito trabalho, mas você tem que investir ali, pai e mãe, é a prioridade. E vocês também. O relacionamento de vocês. É importante. Para quando chegar nessa hora, você ter um amigo do seu lado. Isso. Porque quando os filhos saem, talvez a gente não tenha nem sentido tanto por duas coisas. Sente aquele vaziozinho, mas não aquela tristeza, aquela depressão. Por quê? Porque a gente se sente bem um com o outro. E a gente tem muitos amigos, casais amigos, né? Que isso também é muito legal. Você ter, pronto, quase todos agora estão ficando. Se não estão com ninho vazio, estão ficando. E a gente tem as programações da gente, a gente tem os passeios. Agora a Bebel
longe, às vezes, quantas vezes liga pra mim? A gente tá ocupado, tá indo pra não sei onde, tá indo pra não sei onde. A gente não tá ali Vocês estão em viajando casa, demais. velhinhas. Porque a gente tem uma vida, né, de casal e de amigos que não deixa, não precisa, né? Uhum. Tem as nossas famílias, as nossas mães também, que Isso. a gente pode cuidar mais agora, né? Tá mais livre para dar mais tempo. Até gostaria de ter mais um pouco, mas daqui a pouco eu tô encerrando minha carreira de trabalho e aí vou poder dar. Mas Deus ele, o ciclo da vida é muito perfeito. Se você viver cada um no tempo certo, né? Porque hoje as pessoas também demoram demais a ter filho, então às vezes nem quer, porque não deu mais tempo, né? Porque se focou tanto na carreira. Não, mas se você tem os filhos na época certa, na época boa, você vai estar com eles adultos e você ainda está bem, ainda está forte, ainda para realizar tantas coisas, inclusive na casa do Senhor, né? Isso. A gente vinha conversando no carro justamente sobre isso, assim, sobre a questão da relação conjugal, né? De quantos casais que têm os filhos, vivem em função dos filhos, somente em função dos filhos. Aí os filhos casam, vão embora, olham para o outro, são dois estranhos. Da importância de cultivar o relacionamento. Porque, em primeiro lugar, veio o seu cônjuge, depois vem os seus filhos. Eles são muito importantes, mas o seu cônjuge vem primeiro, até porque sem ele não teria os filhos. Né? Então a gente precisa cultivar, precisa gastar tempo, né? Ensinar eles que papai e mamãe às vezes vai viajar sozinhos, porque o papai e mamãe precisam viajar sozinhos. É bom para eles, como filhos também, que os pais estejam bem, né? No relacionamento. E construir isso para esse futuro, né? E os filhos veem isso nos pais, dá muita segurança. Quando eles veem, né, que a prioridade do pai e da mãe é um ao outro, eles estão ali, em segundo plano, né? Primeiro Deus, depois vocês e eles ali. Você não vai negligenciar o cuidado, mas você não vai botar prioridade que não é, né? E eles se sentem, isso dá segurança, é tão difícil, às vezes as pessoas não percebem isso, né? Acham que você precisa estar ali focado, porque ele precisa sentir aquilo. Mas se ele vir que o pai e a mãe viajaram e eles ficam com a avó, ficam chorando muitas vezes, né? Mas faz parte, né? Que aquilo ali é prioridade. É muito bom para o filho ver o pai e a mãe bem, né? Assim, vivendo o relacionamento. Independente. E às vezes, quando eles são pequenos, ele até questiona, né? Eu lembro lá em casa, que é uma das vezes que a gente saiu, assim, deixou, né? Eles até hoje. Com minha sogra, aí eles reclamarem, mas vocês também saem e não levam a gente, deixam a gente em casa, né? E a gente chegar e tem que conversar com eles, dizer, é muito importante para papai e mamãe sair, ter esse tempo, sair para jantar, estar junto, né? E vocês têm que ficar com vocês, né? Vocês não estão abandonados por causa disso, né? Exatamente. E eu acho que isso também ensina eles a como se relacionar no futuro. Futuramente. Né? Porque isso é construído uma base para eles também, né? E é importante, sempre do casal, não só a gente ter a nossa hora silenciosa junto, nosso estudo bíblico junto, mas cada um individualmente também. É muito importante a vida a sós com Deus, e isso tem ajudado muito a gente nesses gente momentos. Tem mais tempo para isso. E eu aproveito também a hora do almoço, que eu tenho 2 horas de almoço, mas eu levo a marmita de casa, né? Então, em 15 minutos eu almoço. Levo lá no micro-ondas e no máximo meia hora. Eu tenho 1h30 para ler a Bíblia, estudar. Então, todos os dias da semana eu tenho uma oportunidade que é uma bênção de Deus na minha vida. Eu digo, Senhor Deus, tu abrisse as portas para isso também. Então, eu tenho tempo para meditar e estudar só. E à noite em casa a gente sempre está estudando um livro da Bíblia ou algum livro escrito por alguma pessoa, né? Então, assistindo algum podcast, né? A gente assiste todos esses aqui, é muito importante. Então, e esse trabalho aqui que a primeira igreja tem feito é muito bom. A gente tem tido o privilégio, né, de viver numa igreja que ela tem visão missionária, né? A gente vem falando assim, todos os ministérios da igreja, eles funcionam bem, né? Tem sido enriquecedores, abençoadores, né? Tem abençoado vidas
nos mais diversos lugares, né, Isso. do mundo. Antigamente a gente vivia só a igreja, né, só aqui, mas Deus tem usado a primeira igreja para servir de bênção na Isso. vida de muita gente. Isso não quer dizer que é uma igreja perfeita, nem que não De tem jeito defeitos, falhas, mas a gente vê que é como se fosse. Eu até comparo isso, esse movimento aqui na primeira igreja e tudo funcionando, é como se começasse, fosse uma espécie de avivamento, porque é um despertar de muita gente com compromisso, que a maioria das pessoas não querem compromisso com Deus. Eles vão mais como se fosse para um clube, como se fosse para outras coisas, mas não com compromisso com Deus, entendeu? Então, isso tem que partir individualmente de cada um. Então, para eu estar bem com Jeane, eu tenho que estar bem com Deus. E comigo mesmo, para poder estar bem com ela. E a mesma coisa assim. Então, quando os dois se aproximam de Deus, a gente se junta mais, né? Se só ela busca Deus e eu estou aqui, não busco a Ele, a gente fica mais distante, né? Então, isso aí é muito importante. A gente tem cultivado isso. E muita paciência e amor, né? Para a vida. Mas assim, são instruções importantíssimas, né? Tanto para o fortalecimento do casamento, do casal, né? Dizer assim, não vai ser o seu trabalho que vai garantir, né, a estabilidade da família, não vai ser o trabalho dela que vai garantir, ou o trabalho dela com os filhos que vai garantir a estabilidade da família. É a relação primeira, vocês Com e Deus. É isso mesmo. E aí, entendendo qual é a vontade de Deus para a vida do casal, aí você vai discorrer todas as outras coisas, né? Exatamente. Buscar, pois, em primeiro lugar o seu Deus, né, a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. É isso mesmo. E além da criação dos filhos, né, a gente tem participado, né, agora mais, apesar de estar longe, né, da educação de Henriquinho, né, nosso neto lá, de Joab e Bel, né. Então, ele, no início, estavam aqui, né, até os 3 primeiros meses de nascido de Henriquinho, e a gente pôde acompanhar desde o nascimento dele, lá na maternidade, né, até quando eles foram para casa, e a gente estava lá de vez em quando, quase todos os dias indo lá, né, mas depois aí Bel foi chamada para assumir o cargo lá em Fortaleza, né, e aí se mudou para lá, mas a gente tem procurado ir uma vez por mês lá. Uma vez por mês a gente tem ido. Eu posso dizer assim, que é a cerejinha do bolo, né? Que depois dele possam vir muitos outros também, porque é assim, é um prêmio. Eu acho que é um prêmio. E uma coisa que um pastor, uma vez eu ouvi de Abner e de Rosália. De Abner, especificamente, do pastor Abner, ele dizendo como ele procurava, eles procuram, né? Mas ele que falou, ajudar os filhos, ou contribuir com os filhos na criação. Não é responsabilidade nossa, não é. Mas o exemplo, o apoio, a base, né? O conselho. E é isso que eu sinto com Bebel e Joabe, que são os responsáveis. Mas o que a gente puder fazer para tornar menos pesado, né? A gente longe não pode fazer muito, mas o que eu posso fazer, seja um conselho, seja estar lá na hora de um aperreio, ou na hora da saudade, tá lá. Ou quando eu tô lá, eu digo, Bel, vai descansar, deixa que eu fico com ele. Sai pra namorar. Sai pra namorar que a gente fica com ele. É muito, muito importante. Eu acho que o papel dos avós também é esse, né? De dar aquele suporte para que não fique tão pesado pro filho, né? Pros filhos. Qual foi a sensação de olhar pra carinha dele assim que ele nasceu? Ai, nossa, muita emoção. Existe uma palavra para descrever? Existe algo que dê para descrever essa maravilha? Olha, Bianca, é muita emoção a gente ver aquele bebezinho ali, o Joab, quando chegou com ele. Joab ainda bem grandão com aquela mão, chegou com ele assim, ó. Parecia o Rei Leão levantando. Muita emoção. Agora, pra mim, a melhor fase é agora, quando ele já fixa o olhar, quando o Bel liga pra gente, que ele olha, ele abre o sorriso quando ele vê e reconhece a gente do outro lado. Ou quando a gente chegou lá da última vez, porque ele já estava mais velhinho, estava com 6 meses, 7? Não, 8, né? 8 meses.
no mês passado, quando a gente foi. Aí a gente via que ele estava mais... É aquela relação, assim, de amizade. Aquilo ali, eu acho que é mais do que quando é bebezinho mesmo, sabe? Começa Pra as mim. interações, né? Exatamente. Quando sair vovó. Ai, nem me fale. Vai ser bom demais. E um dos sacramentos, né, é o batismo, né? E quando tem o batismo, né, num dos nossos sacramentos, é o comprometimento dos pais na educação dos filhos, né? Mas também é dos avós. É uma cadeia, E é uma né? cadeia, né? E de todos da igreja em função daquela criança. Todos têm que ajudar na criação, não é só os pais e os avós, né? Mas a gente tem que ter esse pensamento, que são filhos de Deus, herança de Deus ali, então a gente tem que ajudar. Então, se a gente vê casais que estão com problemas na criação de filhos, não se meter na vida, mas procurar orientar e tentar uma conversa e orar. Primeira coisa, orar por eles e tudo, né? Isso é muito importante nesse papel, né? Então, Eles fazem parte da família da aliança. isso. Né? Voltamos a Provérbios, né? O sábio recebe a orientação, recebe a exortação, né? Matura, absorve, toma a sua própria decisão. Né? Mas o tolo logo despreza a orientação. Né? E vindo dos pais, os pais querem o melhor para os filhos. Né? Exatamente. Então, mesmo que a decisão seja deles, mas ponderem, pense a respeito. Isso. Né? E é um privilégio poder ter pais ou ter uma igreja que ela está atenta, tem o cuidado, ajuda o filho na caminhada. Isso. E aqui a primeira igreja com o departamento infantil é uma bênção de Deus também, né? É uma muita bênção você ter uma oportunidade de uma igreja dessa que tem um departamento infantil organizado, né? Por anos, cada um com sua idade lá e aprendendo as lições, a doutrina, né? Desde cedo, e isso é importante. Tem pais que têm crianças, no caso, né? Que tem o privilégio de ter os pais na igreja. Uhum. Mas tem crianças também que só tem um pai ou uma mãe. Isso. Né? Ou E às tem vezes são os crianças avós que que são os trazem, avós. né? Isso. Então, são as poucas oportunidades que eles têm de contato com a palavra Isso. de Deus quando vem à igreja. Exato. O ideal é que seja apenas ela corrobore. Que benção, foi ótimo. Foi muito bom, né? Estarmos aqui, conversar, aprender um pouquinho. Eu espero que para quem está nos assistindo possa ser preciosas essas lições. Né? Aqui ninguém é exemplo de perfeição, né? Mas Deus é misericordioso e trabalha as nossas vidas para que a gente possa testemunhar do amor dele também, né? Agradeço, Henrique, agradeço a Jeane aí Nós que agradecemos. a oportunidade de poder conhecer um pouco mais da história de vocês, que são lições preciosíssimas, né, que serve para a vida da gente assim muito, né? Espero que seja bênção aí na vida daqueles que estão nos assistindo e que Deus os abençoe. Amém. Obrigada, Louvado amém. seja Deus por isso. E nós agradecemos também. Então vamos orar para finalizar esse momento. Deus amado, graças te damos, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos ouvir um pouco mais da história dos teus filhos, Henrique, Jeane. E, ó Pai, te agradecemos pela tua bondade e misericórdia sobre a vida deles. Te agradecemos por Guto, por Bebel, Sofia, Joabe, que tu possa estar pondo tua boa mão sobre cada um deles. E Henriquinho também, né? Mas que tu possa estar pondo a tua boa mão sobre cada um deles, guardando-os, conduzindo-os, livrando-os do mal. E que tudo que eles venham a fazer, ó Pai, possa redundar em louvor, honra e glória ao teu nome. É isso que nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Amém.